Ô senhor, senta aqui nesse banquinho de couro, acende essa lamparina e abre bem o ouvido, que hoje eu vou contar um causo que até o cão chupando manga ia ficar com o pelo em pé. Isso aqui aconteceu lá para as bandas de Minas Gerais, num povoado tão pequeno que nem no mapa aparece. O padre Gregório, coitado, homem santo que só, levou um susto tão grande que até a batina dele ficou arrepiada. E não foi assombração não, não foi não. Foi coisa pior. Foi um bicho-homem, daqueles que vem na madrugada quando a lua tá gorda e o vento chia nos mourões. E o pior, o padre botou fé que ia morrer naquela noite. Mas ele tinha um segredo na manga. Um segredo abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Mas espera aí, meu filho. Antes de eu destampar esse caldeirão de mistério, me diz uma coisa. De que canto do Brasil você tá me ouvindo? E que horas são aí? Aqui no meu rancho já tá no cascavel da noite, mas quero saber se você tá escutando isso no sereno da madrugada ou no sol quente do meio-dia. Deixa nos comentários e segura o terço que a história vai começar. Eu nunca me esquecerei do dia em que o padre Gregório me chamou à sua casa, já debilitado pela idade, sabendo que seu tempo neste mundo estava chegando ao fim. Aquele homem, que sempre parecera tão sereno no púlpito, agora tremia não pela doença, mas pelo peso do segredo que carregava. Suas mãos enrugadas seguravam um velho terço, as contas gastas pelo tempo e pelas orações sem fim. Filho, ele disse, a voz rouca e cheia de um medo antigo, eu não posso partir sem contar a verdade. A igreja me proibiu, mas a minha consciência não me deixa descansar. E foi assim que ouvi, pela primeira vez, a história que mudaria para sempre a maneira como eu via o mundo sobrenatural. Ele começou lembrando do ano de 1983, quando ainda era um jovem vigário na pequena cidade de São José das Cruzes, escondida entre os morros de Minas Gerais. Naquela época, os moradores já cochichavam sobre coisas estranhas acontecendo nas redondezas. Gado aparecia morto, não por onça ou lobo, mas dilacerado de uma forma que nenhum animal comum seria capaz. Havia marcas profundas no chão, como se algo enorme e pesado tivesse se arrastado, e um cheiro de carne podre que impregnava o ar por dias. Os mais velhos da vila cruzavam os braços e murmuravam sobre assombrações, mas o padre Gregório, na sua fé inabalável, acreditava que tudo tinha uma explicação terrena. Até aquela noite. Foi numa quinta-feira, pouco antes da meia-noite, que ele ouviu os primeiros sons vindos do cemitério ao lado da igreja. Não eram apenas passos, era algo se movendo rápido, com uma agilidade que não era humana. Quando saiu para investigar, levando apenas uma lamparina, viu as sepulturas mais antigas violadas, a terra revolvida como se algo tivesse saído de dentro delas. E então, entre as sombras, 2 pontos vermelhos brilharam fixos nele. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, confessou o padre, os olhos marejados. Aquilo não era um animal, era inteligente e estava me observando. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. A criatura avançou e, pela primeira vez, sob a luz fraca da lamparina, ele viu o que era. Um homem, mas ao mesmo tempo não era. Alto, com membros desproporcionais, coberto por uma pelagem escura e grossa. Os olhos eram os de um predador, mas no rosto ainda havia algo humano, uma expressão de dor, quase como se aquele ser estivesse preso dentro de si mesmo. O padre tentou recuar, mas a criatura bloqueou seu caminho, rosnando palavras em um idioma que ele não reconhecia, mas que soavam como uma mistura de latim antigo e algo muito mais primitivo. Foi quando ele lembrou do crucifixo que carregava no bolso. Não um crucifixo comum, mas um relicário, banhado no que a igreja chamava de sangue de Santa Filomena. Assim que o objeto tocou a pele da criatura, ela uivou como se tivesse sido queimada, recuando para as sombras. O padre não esperou para ver mais.
Correu de volta para a igreja, trancou as portas e passou a noite inteira rezando, enquanto algo arranhava as paredes do lado de fora, como se tentasse entrar. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente surgiu, não havia nenhum sinal da criatura, apenas marcas profundas nas paredes da igreja e um cheiro de enxofre que durou semanas. O padre Gregório tentou relatar o ocorrido ao bispo, mas foi recebido com silêncio e depois com uma ordem clara: nunca falar sobre o assunto. Os arquivos da diocese sumiram, os registros daquela noite foram apagados e ele foi transferido para outra paróquia meses depois. Eles sabiam, ele me disse, segurando meu braço com uma força surpreendente para um homem tão frágil. Eles sempre souberam que essas coisas existem e têm medo de que a verdade seja descoberta. Agora, anos depois da morte do padre, eu me pergunto, quantos outros segredos como esse estão escondidos nas igrejas e vilarejos desse país? E o que mais a igreja, ou talvez algo ainda mais antigo, não quer que a gente descubra? Eu nunca deveria ter voltado àquela igreja, mas depois do que o padre Gregório me contou, algo dentro de mim não me deixava em paz. Precisava ver com meus próprios olhos o lugar onde tudo aconteceu. São José das Cruzes não era mais a mesma desde 1983. O tempo havia deixado suas marcas nas paredes descascadas da pequena igreja de Nossa Senhora das Dores. Mas o ar pesado, aquele mesmo que o padre descreveu, ainda pairava sobre o local como uma maldição silenciosa. Cheguei lá numa noite de lua cheia, exatamente como na história dele. A igreja estava abandonada há anos. As portas emperradas rangiam, como se protestassem contra minha intrusão. O cheiro de mofo e terra úmida invadiu meus pulmões quando entrei. Mas havia algo mais. Um odor adocicado e podre, como carne deixada ao sol por dias. Minha lanterna cortava a escuridão, revelando bancos quebrados e velas derretidas no altar. Foi então que vi as marcas. Nas paredes, profundos sulcos correm de cima a baixo, como se algo com garras afiadas tivesse tentado escalá-las em desespero. O padre não mentiu. Elas estavam lá, tão reais quanto o frio que subia pela minha espinha. Mas o que me parou o coração foi o que encontrei no chão, perto do altar principal. Manchas escuras, quase negras, que não saíam nem com água benta. Sangue? Ou algo pior? Ajoelhei-me para tocar e imediatamente senti uma queimadura, como se minha pele tivesse entrado em contato com ácido. Foi quando ouvi um som baixo, rouco, vindo do confessionário no canto escuro da nave. Não era um gemido humano, nem um rosnado animal. Era algo entre os dois. Uma voz gutural que parecia formar palavras. Sai, sussurrou a escuridão. Meu corpo congelou. A lanterna caiu no chão com um estrondo. E naquele segundo de escuridão total, senti o ar se mover contra meu rosto, como se algo enorme tivesse passado por mim a centímetros de distância. Quando a luz voltou, tremendo em minhas mãos, o confessionário estava aberto. E dentro, nas paredes de madeira, alguém ou algo havia esculpido símbolos. Não eram letras, nem sinais que eu reconhecesse, mas formas angulares que doíam nos olhos de tão erradas. E no centro, uma única palavra arranhada com força: liberdade. Corri para fora como um louco, tropeçando nas pedras do cemitério ao lado. Foi então que vi as covas. 7 delas, todas abertas, todas vazias. 7 covas que, segundo os registros da prefeitura que consegui antes de ir até lá, nunca haviam sido usadas. 7 covas preparadas para algo, ou alguém, que nunca foi enterrado. Voltei no dia seguinte com o sol alto e tudo parecia normal. As covas estavam intactas, a igreja silenciosa. Mas eu sabia o que tinha visto. E quando mostrei as fotos que tirei para o velho seu Zé, o coveiro aposentado que ainda morava na vila, ele empalideceu. Essas marcas, ele balbuciou apontando para os símbolos no confessionário que apareciam borrados em minhas fotos. Não são para manter coisas fora da igreja, filho. São para manter coisas dentro. Foi então que entendi o verdadeiro horror da história do padre Gregório.
Ele não enfrentou um lobisomem naquela noite de 1983. Ele enfrentou o guardião, algo colocado ali, preso naquela igreja, por razões que ninguém vivo parecia lembrar. E agora, depois de todos esses anos, ele estava livre. As últimas palavras do seu Zé ecoam na minha mente até hoje, enquanto preparo minha próxima viagem, desta vez para os arquivos secretos da diocese, onde espero encontrar respostas. Tem coisas que a igreja tranca não por maldade, menino, mas por misericórdia. O cheiro de velas queimadas ainda impregnava o ar quando entrei no arquivo secreto da diocese, um lugar que não constava em nenhum mapa, escondido atrás de uma parede falsa na Catedral de Mariana. Minhas mãos suavam enquanto folheava os manuscritos centenários. Cada página amarelada pelo tempo parecia sussurrar avisos que eu teimava em ignorar. Foi então que encontrei, escondido entre registros de batismo falsificados, um documento que mudaria tudo. Protocolo Santos Lupus estava escrito em letras desbotadas na capa de couro, e dentro, Deus me perdoe por ter lido. O manuscrito descrevia um ritual realizado pela igreja desde o século XVI, sempre que a maldição da lua cheia aparecia em alguma vila. Não era um exorcismo comum, era algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Requeria 7 padres, cada um segurando uma relíquia diferente, um crucifixo banhado em sangue de mártir, um pedaço da Vera Cruz, um osso de São Pedro e outras que meu coração treme em nomear. O ritual não expulsava o lobisomem. Não, ele prendia a alma do homem dentro da besta, para sempre. Minha mente voltou imediatamente para as 7 covas vazias em São José das Cruzes. 7. Sempre 7. As páginas tremulavam em minhas mãos quando li os detalhes. Os padres deveriam enterrar ao redor da igreja 7 caixões contendo objetos pessoais do amaldiçoado. Uma camisa, um sapato, um rosário, qualquer coisa que o ligasse à sua humanidade. E então, recitar as palavras que agora queimam minha língua só de lembrar. In sanguine et ossibus, ligamus ti ad terram. Mas havia um parágrafo, manchado de algo que espero ser tinta, que me fez engasgar. Às vezes, quando o lobisomem era especialmente forte, quando o homem dentro dele lutava demais, o ritual dava errado. A besta não ficava presa na terra, ficava presa entre mundos, nem morta, nem viva, nem homem, nem lobo. E nessas horas, apenas uma coisa poderia contê-la: uma igreja construída sobre um cruzamento de linhas sagradas, como a pequena Nossa Senhora das Dores em São José. Foi então que entendi o que o padre Gregório realmente enfrentou naquela noite. Não era um lobisomem comum. Era um guardião, um dos 7 que deveriam ter sido presos no ritual de 1703, quando a primeira igreja foi construída naquele local. O manuscrito mencionava brevemente o incidente de 1891, quando um dos guardiões quase escapou, e como os padres da época tiveram que refazer partes do ritual, com sangue fresco. Minha investigação me levou então aos registros de 1983. Havia apenas uma página, rabiscada à pressa. O 7º selo quebrou-se na lua de sangue. Ele fala agora. Diz que os outros virão atrás. Rezamos para que o Pai não nos abandone. Assinado, Padre Gregório. A última entrada no manuscrito era a mais perturbadora. Um desenho de 7 lobos formando um círculo, cada um com um símbolo diferente na testa. E abaixo, em letras tão pequenas que quase não as vi. Quando os 7 se reunirem, a porta se abrirá. Agora, enquanto escrevo estas palavras, ouço sons do lado de fora da pensão onde me escondo. São passos? Ou seria o vento? Não importa. Sei que eles me encontraram, porque desde que li aquelas palavras, desde que toquei aquele manuscrito, sinto um calor estranho na palma da mão direita. E quando olhei no espelho hoje cedo, juraria que meus olhos brilharam de vermelho por um instante.
O pior não é descobrir que os lobisomens existem. O pior é descobrir que a igreja sempre soube. E que, às vezes, para proteger o rebanho, o pastor deve se tornar o lobo. Eu deveria ter parado quando tive a chance. Mas depois de descobrir o protocolo Sanctus Lupus, precisava ir mais fundo. A diocese de Mariana guardava seus segredos mais sombrios em um porão esquecido atrás da sacristia, um lugar que nem os padres mais antigos mencionavam. Quando forcei a fechadura enferrujada naquela madrugada, o ar gelado que saiu de dentro me fez engasgar. Era como respirar o hálito de um cadáver. As prateleiras de metal estavam cobertas por centenas de pastas pretas, todas marcadas com cruzes vermelhas. Minhas mãos tremiam quando peguei a primeira. Caso 23, Vila de São Tomé das Letras, 1921. Dentro, fotos desbotadas mostravam uma família inteira morta, seus corpos dispostos em um círculo perfeito, com marcas de garras que não deixavam dúvidas. O relatório anexado, escrito à mão pelo bispo da época, detalhava como 7 freiras haviam sido enviadas para conter a situação. Nenhuma voltou viva. Folheando mais documentos, encontrei um padrão sinistro. A cada 42 anos, em 1837, 1879, 1921, 1963, ocorria um evento de manifestação múltipla em diferentes regiões de Minas Gerais. Sempre 7 vítimas, sempre durante a lua mais vermelha do ano. E sempre terminando com a intervenção da igreja e o desaparecimento de todos os registros oficiais. Até que cheguei à pasta mais recente, caso 66, São José das Cruzes, 2005. Meu coração parou. 2005? O padre Gregório morrera em 2010 e nunca mencionara nada sobre eventos depois de 1983. Abri a pasta com dedos que já pareciam não me pertencer. Dentro, apenas uma foto. Eu mesmo, com cerca de 12 anos, sentado nos degraus da igreja de Nossa Senhora das Dores. Não lembrava de ter estado lá naquela época. No verso, uma anotação. O 7º despertou. Os outros 6 virão. Foi quando ouvi o rangido atrás de mim. A porta do arquivo, que deixara aberta, agora estava fechada. E pior, algo arranhava a madeira do lado de dentro. Não eram unhas humanas. Eram garras, lentamente traçando 7 linhas paralelas na porta. Respirei fundo e me virei, enfrentando a escuridão entre as prateleiras. Você não deveria ter voltado. A voz veio de todos os lados ao mesmo tempo, áspera como lixa. Reconheci o timbre. Era o padre Gregório, mas não como o lembrava. Agora sua voz carregava um rosnado subjacente, como se 2 criaturas falassem ao mesmo tempo. Eles me usaram como isca para te trazer até aqui, continuou a voz, enquanto sombras se moviam entre os arquivos. Você sempre foi o elo que faltava. O 7º. Minha visão começou a turvar, mas consegui correr até uma pequena janela gradeada no alto da parede. Ao me esforçar para alcançá-la, minhas unhas rasparam na pedra e ficaram mais longas, mais escuras. Quando finalmente me arrastei para fora, caindo no jardim da igreja, a primeira luz do amanhecer queimava minha pele como ácido. Agora, escondido em um velho celeiro nos arredores da cidade, escrevo estas palavras, enquanto ainda consigo segurar uma caneta. Minha reflexão no vidro da janela já não é mais humana. E sei que quando a lua cheia chegar amanhã, vou entender tudo. Vou lembrar porque, quando criança, sonhava todas as noites com 7 lobos correndo sob a lua. E porque meu avô, em seu leito de morte, me fez jurar que nunca voltaria a São José das Cruzes. Os arquivos desapareceram porque nunca foram sobre lobisomens. Eles eram sobre nós, os 7. E a igreja não estava nos caçando, estava nos mantendo separados, porque juntos, nós somos a chave. E amanhã à noite, depois de 42 anos, o portal finalmente vai se abrir. E foi assim, meus corajosos, que descobri o segredo mais negro que a igreja guardou por 400 anos. Mas olha só, o galo já cantou e a madrugada está chegando.
Então, vou precisar encerrar por aqui. Mas essa história tá longe de acabar, viu? Se você gostou desse causo de arrepiar os cabelos até do calango, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar no sininho para não perder quando eu soltar a continuação. Porque tem muito mais por vir. O que aconteceu quando a lua cheia nasceu? O que eu me tornei? E onde estão os outros 6 guardiões? Tá vindo coisa que até o diabo vai tremer na base. Agora me conta aí nos comentários. Você já ouviu algum relato desses na sua região? Alguém da sua família já viu coisas que não devia? Joga aqui embaixo que eu leio tudinho. Quem sabe seu relato vira o próximo vídeo. E se tiver coragem, pergunta para os seus avós. Às vezes, os mais velhos sabem histórias que fazem essa minha parecer conto de fadas. Valeu, meu povo! E lembra, quando a lua tá cheia e o vento chia nos mourões, melhor ficar dentro de casa. Vou embora, mas deixo aqui o terço bento para nos proteger. Até o próximo mistério.